mais facilidade do que ficar lá na frente, né? Santo Antônio, aquele jovem, pode pegar depois, pede intercessão, né? Santo Antônio, aquele jovem, lá em Lisboa, ou melhor, em Coimbra, encontrou-se com aqueles franciscanos que iam à África evangelizar. Mais tarde, eles passavam ali para serem sepultados, tinham dado a vida por Cristo. Tudo isso tocou o coração daquele jovem Fernando, monge agostiniano. E ele então desejou tornar-se franciscano. Foi para Assis. E lá em 1221, no capítulo das Esteiras, encontrou-se com São Francisco, que o chamou Frei Antônio, como nós o conhecemos hoje, Santo Antônio. Também ele saiu para evangelizar. Francisco saiu e queria caminhar para cair lá, levando o evangelho a todos os corações. Assim foi Santo Antônio. Ele foi para a França, depois veio para Pádua. E aí, professor, mas ao mesmo tempo pregador, anunciador do evangelho. Certa ocasião ele chega a uma cidade e as pessoas nem deram importância a ele, nem quiseram ouvi-lo. Não é verdade? Ele chegou com aquele entusiasmo, com aquele ardor missionário, evangelizador, e o povo não compareceu para ouvi-lo. Lá estava aquele lago, bonito, manso, e ele começou a pregar. E o que aconteceu? Os peixes saíram, colocaram a cabecinha para fora, para ouvi-lo, como se estivessem ouvindo-o. E a população? A curiosidade é grande, não é verdade? Se acontecesse alguma coisa semelhante, vocês não sairiam daqui, mesmo que eu estivesse falando, correndo para ver o que estava acontecendo? Não é verdade? Naquele tempo foi a mesma coisa. Todo mundo da cidade, olha, os peixes estão com a cabeça de fora, ouvindo Antônio, Frei Antônio. E lá foram, curiosos, queriam ser testemunhas oculares. E quando chegaram, ouviram as palavras de Santo Antônio. Talvez os peixes escutassem, talvez alguns dentre aqueles que lá estavam escutassem as palavras de Frei Antônio, de Santo Antônio. Mas havia aqueles que não só escutavam, aqueles que ouviam o que ele pregava. O que significa? Escutar, eu escuto barulho, eu escuto alguém que fala, você escuta. Outra coisa é ouvir. Ouvir é trazer ao coração as palavras que são ditas. E alguns trouxeram ao seu coração as palavras de Santo Antônio. E aí, quando essa palavra, como aquela semente do Evangelho de hoje, sementinha pequena, colocada no coração, ela se transforma numa árvore. Ela transforma nossa vida, transforma a vida. Nós muitas vezes escutamos, mas não ouvimos o que o Evangelho nos fala. Nós escutamos a mensagem de Jesus, mas não sempre ouvimos a mensagem. Aí essa semente que fala o Evangelho de hoje, essa semente é depositada gratuitamente por Deus no nosso coração, e aí uma árvore cresce, ramagem, galhos, as folhas, os frutos, e aí produzem uma transformação
simbolizam nossos atos, nossas palavras, nossa vida, que se transforma. Será que nós ouvimos a palavra de Jesus? Será que nós ouvimos a mensagem de Jesus? Será que nós deixamos essa mensagem entrar no nosso coração? E se ela entra, nós nos transformamos. Não é verdade? Vejam só, um jovem às vezes encontra um outro. E ele fala uma palavra e ele se sente tocado. Se é para o bem, graças a Deus, mas às vezes também para o mal. E a pessoa ouve lá dentro e é atraído, envolvido por aquela palavra, sua vida se transforma e nós pedimos que seja sempre para melhor. Por isso, Santo Antônio, sem dúvida, chamando a atenção de todos, a sua palavra, ela transformou o coração daquelas pessoas. E quantos atos outros que ele realizou? Vocês se lembram do burrico? Homem que não acreditava. Passou o Santíssimo e ele permaneceu impertigado, de pé. Disse o quê? O que significa? E aí, o burrico que estava ao seu lado se ajoelhou. E aí ele viu que mesmo os animais se dobravam diante daquele que passava, que era a Eucaristia, que Antônio, Frei Antônio, Santo Antônio, levava aos doentes. Uma, talvez no Corpus Christi. Tudo isto nos toca, nos envolve, e aí começamos a ver o que é a nossa vida cristã. Quando a mensagem do Evangelho, quando essa realidade de vida, que é Jesus, penetra no nosso coração. Por isso eu pergunto a vocês, será que nós nos encontramos com Jesus? Se nós nos encontramos com Ele, nossa vida se transformou. Se nós ouvimos suas palavras, não só compreendemos, como diz Jesus, eles compreendem, mas não entendem, eram os fariseus. Mas se nós não só compreendemos as suas palavras, mas entendemos, elas entram em nossa vida se transforma. Por isso nós dizemos para nós, e pedimos para nós, pela nossa família, quantos talvez estejam longe, distantes, quantos que nós conhecemos, que estão indiferentes a Deus, ao Evangelho, à prática do bem. Vejam jornais de hoje, televisão, que trazem notícias tão tristes, às vezes de jovens na violência, entregues à violência, não é verdade? Tudo isto nós pedimos por eles, pedimos para que eles sejam tocados, que a palavra de Deus seja não só escutada, seja ouvida, que eles não só compreendam, mas entendam as palavras de Deus, de Jesus, do Senhor. Por isso rezamos por todos, pelos seus pais, pelos seus filhos, por amigos, por aqueles que estão na prisão, rezamos por todos e cada qual. Que Deus os abençoe. E dizemos a Santo Antônio, rogai por nós. Olha assim, com força você. Santo Antônio,